Diz assim, se você não encontrou, Lucas 14:15 vai estar na nossa tela aqui atrás, você pode acompanhar. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: vejam, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Você que já faz parte da igreja, você sabe que todos os meses nós trabalhamos com uma temática. E no mês de janeiro a gente acaba colocando essa temática que é do nosso ano que nós colocamos. Nós viemos do ano de 2020 dizendo que seria o melhor ano de nossas vidas. E você que talvez está aqui, você pode estar pensando, ou se você que faz essa reflexão, você pode lembrar que foi um ano que iniciou toda essa pandemia, que iniciou toda essa dificuldade, que não só o Brasil, mas que o mundo está vivendo. E eu me recordo, já compartilhei aqui algumas vezes, que eu declarei isso, que isso estava no meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu declarei isso em janeiro. E quando chegou toda essa estrutura, quando chegou toda essa situação, eu falei assim: como que será o melhor ano? No meio de incerteza, no meio de tanta dificuldade, como que nós podemos viver o melhor ano de nossas vidas? E eu fiquei dentro de mim com essa guerra, com essa crise interior. E o próprio Espírito Santo ministrou ao meu coração: é só você acreditar. Em outras palavras, é só você confiar em mim. Porque aquilo que eu coloco no coração, eu não dependo de situações a favor. Aquilo que eu coloco para a família, ou que eu estabeleço, aquilo que eu tenho como propósito na vida de pessoas, eu não mudo se mudar situações adversas, porque eu tenho o controle de todas as coisas. E assim foi 2020, o Senhor foi ministrando ao meu coração, e eu vi dentro da igreja, pessoas vivendo coisas extraordinárias, pessoas crescendo, pessoas alcançando sonhos, projetos. Eu fui uma dessas pessoas que alcancei sonhos, alcancei projetos, coisas que vieram às minhas mãos, coisas que eu não busquei, coisas que eu não procurei, mas aí eu entendi aquilo que eu declarei, aquilo que eu falei que seria o melhor ano de nossas vidas, assim foi para aqueles que entenderam e pegaram isso. No ano 2021, o Senhor colocou no meu coração: será o ano da superação. E quando eu olhei para aquela palavra, na minha interpretação, eu já entendi, assim: então nós vamos superar. Se 2020 já foi bom, então 2021 vai ser. E começou por mim. Como começou? Totalmente diferente do que eu tinha interpretado. Começou com algumas situações, com algumas dificuldades, com algumas adversidades. Aquilo que eu tinha vivido no ano 2020 como empresário, em 2021 eu não conseguia alcançar os resultados, os números. Aquilo que eu já tinha até conseguido, que foi um projeto, um sonho de uma realização, uma casa, eu já não tinha no ano 2021, mas eu não conseguia alcançar e desenvolver tudo que eu vivi no ano 2020. E aí no meio desse tempo, no meio desse ano, eu fui sendo ministrado, eu e Elisama várias vezes conversávamos, nós declaramos um ano de superação, até que o Espírito Santo colocou no meu coração: não é o momento, Eliel, não é o momento, pastor. Tem pessoas que estão chegando em você e estão falando que está sendo um ano de superação, como você tinha interpretado. Como assim? Financeiramente, no relacionamento, está superando o ano 2020, mas para outras pessoas, elas vão ter que superar no meio de um revés, superar no meio de uma situação que a gente não tem explicação, superar no meio de uma derrota, mesmo que seja momentânea. E o porquê que tem que superar? Porque se aquela situação parar aquela pessoa, se aquela situação parar aquela família, ela não vai conseguir viver e desfrutar tudo aquilo que eu tenho no ano de 2022 para ela e para a família dela. Então, em outras palavras, Eliel, está sendo difícil para você, está sendo complicado para você, mas supere esses obstáculos.
Como assim? Você talvez não está vendo aos seus olhos da forma que você gostaria de ver, mas continua levantando e continua declarando que eu tenho o controle, que está vindo uma nova fase, que está vindo um novo tempo, que há coisas novas para você. E assim foi o ano 2021. Assim, no geral, nós compartilhamos como igreja, superamos mais um ano, e aqui chegamos no ano 2022. E nessa passagem de ano, o Espírito Santo colocou no meu coração: será um ano de intensidade, Eliel. Será um ano de viver coisas maiores. Como assim? Será um ano de se relacionar em águas mais profundas. Será um ano que nos colocaremos como prioridade o nosso relacionamento com Deus, colocamos como prioridade o nosso casamento, colocaremos como prioridade a nossa vida profissional, colocaremos como prioridade aonde estamos vivendo, os nossos meios que o Senhor colocou, nos posicionou. Eu quero declarar que em meio, independente da situação que nós já estamos vivendo, porque terminamos 2021 e estávamos com uma expectativa, acabou, vamos agora olhar para frente. Essas situações adversas, teve um controle, teve vacina, teve isso, teve aquilo. Então agora nós estamos vivendo um novo ano, um novo tempo, e está tudo contribuindo para que nós possamos crescer. Eu quero dizer para você nessa noite que, independente de como começou o ano, Deus tem me chamado, Deus tem chamado essa igreja para que nós possamos viver um relacionamento maior, mais pleno, de águas mais profundas, para que possamos conhecê-lo mais e mais, para que possamos entender. 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a tua confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Mas para isso precisamos ser intensos com Ele. Para isso precisamos viver um relacionamento. Para isso precisamos entender o que é intensidade. Intensidade é se manifestar, é vigor, é muita força, é ultrapassar o grau habitual que você está vivendo. E nessa noite eu quero trazer um subtema: como está o nosso relacionamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu não quero aqui colocar aqui por se você está dentro de uma igreja ou não, porque eu entendo que a igreja também tem a parte da estrutura, tem a parte que muitas vezes nós estamos reunindo todos os dias dentro da igreja, mas a nossa vida, o nosso relacionamento está muito distante daquilo que nós já vivemos com Ele, está muito abaixo daquilo que nós poderíamos viver com Ele, ou muitas vezes não está em um crescimento. Nós estamos todos os dias, nós até achamos que estamos sendo intensos, mas estar em um lugar não quer dizer que você está vivendo com Ele, com o dono, com o noivo. Estar dentro de uma igreja todos os dias não quer dizer que você está se relacionando com Ele. Estar casado não quer dizer que você está se relacionando, que você tem um relacionamento. Ter filhos e filhas não quer dizer que você tem relacionamento, algo intenso. E é isso que o Senhor chamou a minha atenção, que nós precisamos ultrapassar o nosso grau que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ultrapassar o que tem nos limitado de vivermos coisas novas com Ele. Exemplo, nós temos aproveitado aqui como congregação as 2 últimas semanas do ano sempre para fazer algumas reformas aqui dentro da igreja. Então nós usamos essas datas porque nós sabemos, como igreja, como pastor, eu sei que é uma data que a gente recebe muitos familiares, nós viajamos muito, que acaba ficando o pastor e mais só o time mesmo, que já tem as suas funções dentro da igreja, e a gente acaba não conseguindo fazer aquilo que nós precisamos fazer dentro da congregação. Então o que nós usamos essas 2 últimas semanas? O ano passado nós fizemos a reforma lá embaixo do Kids. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você pode lá conhecer um pouquinho. Nós fizemos a reforma lá do Kids, nós fizemos algumas coisas aqui, algumas mudanças aqui no layout. Esse ano que nós fizemos, nós estamos aqui, fizemos uma baita de uma limpeza, nós fizemos toda a parte de instalação elétrica de novo dessa igreja, estivemos todos os dias aqui fazendo, voluntários aqui dessa igreja, esteve todos os dias aqui fazendo isso, tivemos ali uma pintura ali na parte interna, na parte ali do nosso lounge, ali da nossa recepção. O que eu quero dizer com tudo isso? Mesmo nós não tendo o culto aqui, mesmo nós não reunindo como igreja, a igreja não parou, eu e você não paramos. Ou você parou com o seu relacionamento com Deus? Ou por não ter igreja, ou por não ter a estrutura, você não viveu, não buscou. O
que eu quero dizer para você é que nós temos a estrutura, que nós temos aqui todos os domingos as nossas reuniões como igreja, que nós podemos nos reunir como corpo. Mas independente disso, se você está aqui ou se você está em outro lugar, todos os dias ou não, o que nós queremos, que precisamos entender nessa noite, como está o nosso relacionamento com Deus. E sabe como nós sabemos? Sabe como nós conseguimos medir isso? Quando nós nos deparamos com pessoas que conseguem entender todo esse momento que nós estamos vivendo, que conseguem olhar para as notícias, mas conseguem olhar também que serve um Deus que tem todo o controle, que serve um Deus que a vida toda nós pregamos, que a vida toda nós decoramos alguns salmos, dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde vier o socorro vem do Senhor. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, a gente consegue ver nas pessoas também isso. Como assim? Aí fora estão dizendo é crise, aí fora estão dizendo vai fechar, aí fora está dizendo novamente vamos enfrentar isso, vamos enfrentar outras pandemias, outros problemas, outras variantes, outras gripes, dengue, sei lá. Isso que não nós sabemos, e isso que não requer um cuidado meu, requer um cuidado seu, aquilo que nós podemos fazer. Mas ao mesmo tempo, quando nós temos um relacionamento com Ele, nós nos deparamos com tudo isso e falamos assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você se depara com tudo isso, você fala assim: eu confio no Senhor, eu entrego o meu caminho a Ele, e Ele tudo fará. Então, em meio à negociação, em meio a processo, em meio a todos os seus planos, você pode até estar olhando para as situações e você pode estar pensando: o que eu vou fazer no ano 2022? Eu quero dizer para você, nessa noite, que a primeira coisa que nós precisamos colocar como prioridade é buscar um relacionamento, é buscar uma intensidade com Deus, com Ele. É Ele que é o equilíbrio disso tudo que eu e você precisamos. É Ele que vai trazer aquilo que nós necessitamos para passar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tribulações que estão lá fora. É Ele que vai dar a estrutura necessária para você lidar. É Ele que vai cuidar, é Ele que vai dar sabedoria para você. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o próprio Deus mais uma vez ensinando, o próprio Cristo ensinando seus discípulos e nos ensinando nessa noite, mandando aqui fazer uma grande festa e convidar pessoas. E por que eu quero compartilhar isso? Eu quero compartilhar porque são algumas coisas que nos tiram do nosso relacionamento com Deus. E a gente vê aqui no texto, quando ele manda chamar, aquele homem vai buscar ali os convidados, algumas pessoas dão algumas desculpas. Como assim? Dão desculpas de propriedade. Eu preciso cuidar da minha propriedade, eu preciso cuidar daquilo que o Senhor me deu. E isso acontece muito na minha vida e na sua vida. Nós somos assembleianos e todos nós aqui fomos, na grande maioria, pode ser que você não tenha sido, mas o assembleiano, ele é criado dentro da igreja todos os dias, em campanhas e campanhas. E quantas coisas nós alcançamos dentro disso, quantas bênçãos o Senhor deu para mim, deu para você, coisas que nós colocamos lá, vou fazer, e o Senhor vai honrar. E o Senhor honrou, exemplo aqui, com uma propriedade, com algo que você queria tanto, que você sonhava muito. E aquilo, infelizmente, foi, querendo ou não, começou como bênção na sua vida, é bênção na sua vida, mas aquilo tem te atrapalhado de ter um relacionamento com Ele. Exemplo, aquilo que você tinha na sua casa, o seu tempo que você dava para Ele, para você conversar, aquele tempo que você tinha para ler, aquele tempo que você tinha para orar, aquele tempo que você tinha, você não tem mais. Eu não estou falando de estrutura, eu estou falando com Deus, um relacionamento que você tem, que eu tenho com Deus. Você hoje não consegue mais ter, porque você precisa cuidar das coisas que o Senhor está te dando. Porque você precisa do tempo, e o tempo, você pensa, eu não tenho. Então vou abrir mão aqui um pouquinho do meu relacionamento, vou abrir mão daquele tempo que eu doava, que eu orava, que eu acabava lendo, que eu assistia uma mensagem, que eu tinha um tempo que eu me colocava na presença dEle. Vou abrir mão, porque Ele entende, porque são muitas coisas que o Senhor está me dando, são muitas coisas que o Senhor está me entregando. E a gente começa a se distanciar desse nosso relacionamento com Deus. A gente começa a não viver aquilo que nós já vivíamos habitualmente.
Ou muitas vezes você pode estar hoje numa zona de conforto, você pode até estar vivendo isso ainda, continua mantendo isso, mas não tem vivido coisas novas. As águas pararam talvez no tornozelo, as águas pararam talvez no joelho, e o Senhor está me convidando, está te convidando nessa noite, para que nós possamos ser mais intenso em um relacionamento com Ele, que possamos quebrar essas coisas que nós estamos vivendo hoje, que possamos quebrar essa nossa acomodação, essa nossa zona de conforto, e conhecer Ele no mais profundo, porque Ele tem coisas novas para trazer para mim e para você, para nos revelar. Então, quando eu vejo aqui a primeira pessoa com propriedade, eu vejo a segunda pessoa aqui, ó, tenho juntas de boi, preciso experimentá-las, preciso verificar, preciso desenvolver. Assim nós somos. Exemplo, temos um compromisso que às vezes nós colocamos dentro da igreja, que nós vamos fazer, aí Deus vai lá e dá alguma coisa, um carro, exemplo. Primeira coisa que a gente faz é esquecer daquele compromisso, a gente fala, preciso experimentar isso. Não estou dizendo que não tem que ter um equilíbrio, gente, vocês sabem disso, eu prego aqui todos os dias isso, tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. Mas aqui eu estou querendo nos levar para que nós possamos entender como está o nosso relacionamento com Ele. Aí nós abrimos mão, porque nós precisamos experimentar as coisas que são oferecidas todos os dias nas nossas vidas. Você talvez está aqui como jovem, e você talvez está passando por isso aqui. Precisa experimentar as coisas que são oferecidas, e isso tudo te leva ou te distancia de um relacionamento com Deus. Isso tudo tem atrapalhado que você continue vivendo aquilo que o Senhor colocou como seu propósito, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para que você pudesse sonhar no ano 2022. Aí existe aqui um outro exemplo, que ele diz aqui, preciso casar, preciso cuidar. O que eu quero dizer? Casamento não atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nenhuma outra coisa atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento, o nosso tempo que nós vamos nos doar para Ele. É ao contrário. Isso tudo que nós fazemos, colocamos como prioridade, vai facilitar, vai nos ajudar ao nosso relacionamento, ao nosso casamento. O nosso tempo com Deus está trazendo pontos positivos. Tempo com Deus. Entendam isso, tempo com Deus está nos trazendo coisas positivas para que nós possamos viver coisas novas em nosso casamento. E aqui eu quero separar muito, porque nós entendemos que é estrutura. Tem a estrutura e é necessário a estrutura. Nós desenvolvemos como igreja, a estrutura não parou, como eu falei para vocês. Nesses 15 dias que passou, teve aqui voluntários, quase que os 15 dias aqui dentro dessa igreja. Mas eu quero dizer para você que a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, Ele te ajuda, Ele te leva, para que você possa entender mais de seu esposo, para que você possa entender mais da sua esposa, para que você possa entender mais de seus filhos, para que você possa ter mais sabedoria, para que você possa viver coisas novas nessa empresa, para que você possa, como colaborador, nesse lugar que você está hoje, você possa ser melhor do que você já tem sido. É o teu relacionamento com Deus que te leva a isso. É o meu relacionamento com Deus que nos leva a viver, a ter equilíbrio com Ele. E o que o Senhor tem me chamado a atenção, como está o nosso 2022, como você entrou dentro desse 2022. Ultimamente, eu vejo que antes nós tínhamos sempre uma cultura e um costume. E qual é essa cultura, pastor? Nós entrávamos no novo ano e a primeira coisa que nos colocava, relacionamento com Deus, igreja, família, ou família, igreja, cada um coloca o seu. Nós estamos chegando num momento que nem mais isso nós fazemos. E nós fazíamos isso e passava 15, 20, um mês, nós já não conseguimos mais fazer o nosso devocional, nós não conseguimos mais nos colocar diante de Deus. Mas nós estamos entrando em um ano que eu fico olhando muito a nossa igreja e outras também, as pessoas que estão à minha volta, e vejo que nem mais isso nós fazemos, nem como expectativa. Antes nós iniciávamos, mas parávamos muito rápido, porque não tínhamos constância. Para sermos intensos, precisamos de ter constância. Hoje, nós estamos vivendo tanto a vida, que mais nem colocamos expectativa de vivermos coisas novas. É por isso que quando nós enfrentamos os problemas lá fora, é por isso que quando nós enfrentamos os traumas que nós carregamos,
Nós não conseguimos lidar com eles. Porque aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisávamos estar fortes para lidar com essas situações, com as adversidades que nós vamos enfrentar, nós abrimos mão. Nós abrimos mão. E achamos que das nossas forças, achamos que com o nosso intelecto, achamos que com aquilo que nós somos bons, nós podemos ir muito adiante. Nós podemos ir muito além. Mas, infelizmente, nós sabemos que não conseguimos. Que nós precisamos regredir, retornar. Retornar onde? No centro. Onde é o centro? No nosso relacionamento com Deus. E hoje eu quero incentivar você que está aqui, você que está iniciando esse ano aqui nessa igreja, a buscar, a ter um relacionamento novo com Deus, a colocar como prioridade. Senhor, eu tenho muitos sonhos para 2022. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho formações, eu tenho relacionamentos, eu tenho filhos que eu quero alcançar. Mas antes disso, Senhor, eu quero viver coisas novas com o Senhor. Eu quero viver debaixo da Tua vontade. Eu quero conhecer o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão do relacionamento. Eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou me doar, Senhor. Eu vou me doar essa empresa. Eu vou fazer o máximo por ela. Eu vou me doar pela minha família. Eu vou, Senhor. Eu vou me doar para essa formação. Eu vou me doar a esta faculdade. Vou. Só que eu não abro mão, Senhor. Eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor. Eu não abro mão da intensidade. Eu não abro mão de todos os dias conversar com o Senhor. Eu não abro mão de todos os dias ouvir a Tua voz dentro de mim. Eu não abro mão de Te conhecer mais. Eu não abro mão. Porque a Tua presença, ela é suficiente. A Tua presença é o equilíbrio que eu necessito todos os dias. E o que nós precisamos fazer? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está dizendo assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então o que nós precisamos fazer? É se aproximar apenas de Deus. Que o texto está deixando bem claro que Ele irá se aproximar de mim e de você. O que mais nós precisamos fazer? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está dizendo assim: ore continuamente. Sabe, aquele momento que você está desgastado, aquele momento que você está cansado, comece a orar, comece a colocar diante de Deus, comece a falar: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou ansioso, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, o que eu vou fazer? Comece a colocar diante dEle. E se você precisar como igreja, nós estamos aqui todas as quartas-feiras orando, reunindo a igreja toda para orar, para buscar este Deus. O que mais nós precisamos fazer? Sermos guiados por Ele. Mas para sermos guiados, nós precisamos nos aproximar, como acabamos de ler em Tiago. Nós precisamos orar. E em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está dizendo assim: Gálatas 2, 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não há dificuldade, não há problemas que Deus não possa mudar, não há situações que você possa estar enfrentando, ou que você possa ter tido no ano 2021 como percas, que você não pode superá-las. Por que você pode superar? Porque existe um Deus que vive, e que muda tudo que nós estamos vivendo, que muda a loja que nós estamos olhando, que muda e renova as nossas mentes, que consegue nos levar a uma outra esfera, que nós conseguimos não mais olhar apenas as perdas, não apenas as dificuldades, os problemas, mas nós conseguimos olhar para Ele, nós conseguimos entender que Ele é o nosso alvo, e Ele é o nosso alvo. Nós continuamos superando, nós passamos por obstáculos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós passamos por tudo isso, mas nós sabemos que Ele está no controle, que Ele tem coisas novas, que Ele quer transformar, que Ele quer te levar para viver coisas novas. Se você chegou no ano 2022, se prepare, porque tem coisas novas para você, tem coisas novas para a sua família.
Supera os problemas. Supere as adversidades. Se você ainda tem fôlego de vida, se você tem vida, entenda que Ele está no seu controle, Ele está no controle da sua vida. E se você chegou até aqui, pare de achar que não tem coisas novas. Comece a olhar para Ele, porque Ele está falando para mim e para você nessa noite, que possamos ser intensos, porque coisas novas, Ele nos levará para que nós possamos viver. Nós só não podemos trocar, não trocar. Como assim? O salmista diz, eu não passei para a mídia, eles não vão ter lá. Salmo 51:11, o salmista dizendo o quê? Não me lances fora da tua presença. Nós só não podemos iniciar o ano fora da presença dele. E aí o salmista está falando mais ainda: e não retires de mim o teu espírito. Há um princípio. O princípio qual é? Inicia uma vida com Deus, inicia um relacionamento com Ele. Nós não podemos sair da presença dEle, nós não podemos perder a presença dEle sobre as nossas vidas. Em outras palavras, podemos perder algumas oportunidades, talvez aos seus olhos. Podemos perder talvez alguns sonhos, algumas perspectivas que podem nos atrapalhar desse relacionamento. Mas nós não podemos negociar o que é princípio para mim, o que é princípio para você. A presença dele. O salmista está dizendo bem claro: eu não sei se você chegou aqui cambaleando, se chegou com problema, chegou com dificuldade. Eu quero dizer para você que esse versículo possa te incentivar, que o salmista aqui com essa palavra possa te influenciar nessa noite, que a presença dele seja real na sua vida. Você pode estar até com problema, você pode até estar com dificuldade, mas a presença dele é suficiente na sua vida, ela é suficiente na sua família. Mais ainda, nós precisamos aqui entender: não retire de mim o teu espírito. Não abrimos mão de uma intensidade, não abrimos mão de um relacionamento, não abrimos mão de coisas novas. Abrimos mão do que, pastor? Abrimos mão, às vezes, vidas profissional. Abrimos mão, talvez, de sonho que não está batendo. Abrimos mão de rede social. Abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades. Por que nós abrimos mão disso? Porque a nossa prioridade, a prioridade minha, a prioridade sua, é viver, é ser íntimo, é ter um relacionamento, é conhecer Deus, é conhecer Ele. Nós aqui como igreja estamos apenas influenciando você. Você pode sair daqui, você pode ter mentores lá fora. Eu tenho. Você pode ter hoje homens e mulheres que estão em pé hoje para influenciar uma geração. Isso é muito bom, isso é ótimo, isso nos ajuda, isso facilita a nossa vida. Mas o que nós não podemos perder é o nosso tempo com Ele. O que nós não podemos fazer é abrir mão, é nos distanciar desse relacionamento. E por que nós não podemos? Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 está dizendo: o segredo do meu sucesso, do seu sucesso, e já foi falado aqui nessa noite hoje, e eu compartilhei, está aqui também anotado: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em outras palavras, não abra mão de um relacionamento, não abra mão de coisas novas, não abra mão de buscar viver algo novo com Deus.